Olá, hoje a gente vai mergulhar naquela que é talvez a pergunta de US$ 1 milhão para quem tem um financiamento imobiliário. O que fazer com aquele dinheiro extra que, com sorte, sobra no fim do mês? A gente foi fundo em materiais de análise financeira para tentar desvendar a lógica por trás de cada escolha. A questão é bem direta: amortizar a dívida da casa ou investir esse valor. Porque vamos pensar, cada real que vai para o financiamento é um real que deixa de ser investido, né? Entender o custo de oportunidade aqui é a chave de tudo. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. É quase como uma batalha de taxas. De um lado, a gente tem os juros do financiamento te atacando. Do outro, o rendimento que os seus investimentos podem te dar. E quem é o juiz dessa luta? Os juros compostos, claro. E para resolver essa batalha, existe uma regra fundamental. Uma matemática tão simples que chega a ser genial e que ilumina todo o caminho a seguir. E a regra de ouro é essa aqui, ó. Para investir ser a melhor opção, o retorno líquido dos investimentos, ou seja, o que sobra depois de impostos e taxas, precisa ser, de forma consistente, maior que a taxa de juros do financiamento. Pode até parecer óbvio, mas as implicações disso ao longo de décadas, nossas, são gigantescas. Olha que interessante como isso funciona na prática. Vamos imaginar um financiamento que custa 8,5% ao ano. Se for possível encontrar investimentos que rendam 12% líquidos, essa diferença é onde a mágica acontece. É basicamente como se a pessoa pegasse dinheiro emprestado do banco a 8,5% e alugasse esse dinheiro no mercado a 12%. O lucro dessa operação é todo de quem investe. E olha, essa decisão fica ainda mais crítica bem no comecinho do financiamento. Por quê? Simples. Porque o tempo é o ingrediente principal aqui. Nos primeiros anos, principalmente no sistema Price, sabe, aquele de parcelas fixas, a maior parte do que se paga é juro puro. A amortização, que é o que realmente diminui a dívida, é uma fatia minúscula. Por isso, qualquer dinheiro extra que entrar nesse período, seja para amortizar ou investir, tem um impacto, sim, desproporcional. Beleza, com a regra de ouro na cabeça, vamos colocar as duas estratégias frente a frente. Um verdadeiro duelo com números para ver o que acontece na vida real. Para isso, vamos usar uma simulação bem pé no chão, ok? R$ 500 por mês durante 20 anos. O financiamento tem uma taxa de 8,5% ao ano e o investimento um retorno hipotético de 12% ao ano. Cenário número 1. Vamos chamar de o caminho da segurança. O que acontece se a gente pega esses R$ 500 todo mês e usa para abater a dívida? Então, o ponto crucial é este. Amortizar a dívida é exatamente a mesma coisa que ter um investimento com um ganho garantido e sem risco nenhum de 8,5% ao ano. E por que esse número? Porque essa é a taxa de juros que se deixa de pagar para o banco. Simples assim. E o resultado? Ao longo de 20 anos, essa estratégia geraria uma economia total em juros de R$ 313 mil. É uma quantia que muda a vida de muita gente, um dinheiro que simplesmente não saiu do bolso. Agora vamos para o segundo cenário, o caminho da otimização. E se, em vez de amortizar, a gente investisse esses mesmos R$ 500 por mês naquela taxa de 12% ao ano? E é aqui que o poder dos juros compostos mostra a sua força total. Aplicando os mesmos R$ 500 por mês durante os mesmos 20 anos, o montante acumulado no final seria de impressionantes R$ 495 mil. Agora vamos colocar um do lado do outro para a gente ver o impacto. De um lado, uma economia de R$ 313 mil. Do outro, um patrimônio acumulado de R$ 495 mil. A diferença é chocante, para dizer o mínimo. E isso aqui, gente, ilustra a regra de ouro em ação de uma forma brilhante. A vantagem de investir nesse cenário seria de R$ 182 mil a mais no patrimônio. Em muitas cidades, isso é o valor de um apartamento. Esse número é a materialização daquela diferença de juros, sabe? Só que amplificada ao longo de 2 décadas. Certos números são incríveis, a gente sabe. Mas a vida real, ela tem suas complexidades. Então vamos passar para as letras miúdas, aqueles alertas que sempre acompanham a matemática. Para essa estratégia de investir funcionar, algumas condições são, assim, inegociáveis. Primeiro, o retorno tem que ser líquido, depois de impostos, taxas, tudo. Segundo, exige uma disciplina de ferro para investir todo santo mês sem falhar por 240 meses. Terceiro,
precisa ter estômago para aguentar a volatilidade do mercado, as altas e baixas. E, o mais importante de tudo, nem pensar em nada disso antes de ter uma reserva de emergência bem sólida. E quando que amortizar é, sem dúvida nenhuma, a melhor opção? Bom, se a taxa do financiamento for muito alta, tipo 11%, 12%, fica quase impossível superá-la com segurança. Para perfis que sabem que não têm disciplina para investir consistentemente, amortizar garante que o dinheiro vai ter um fim produtivo. Ou, simplesmente, quando a prioridade número 1 é a paz de espírito e não a otimização financeira. Certo. Então, como é que a gente junta tudo isso para tomar uma decisão? A escolha final acaba sendo um cruzamento entre a frieza dos números e o perfil de cada um. Vamos resumir isso aqui. Amortizar é o caminho da segurança, do retorno que é garantido, da tranquilidade. Investir, por outro lado, é o caminho da otimização, com um potencial de ganho maior, mas que exige disciplina e uma boa tolerância ao risco. A conclusão estratégica é essa. A escolha não é só sobre números. É uma escolha entre otimização e tranquilidade. Não existe uma resposta única que sirva para todo mundo, sabe? As duas opções podem estar certas dependendo dos objetivos e do perfil de cada pessoa. E isso nos leva a uma reflexão final, que vai muito além das planilhas. Para algumas pessoas, a tranquilidade de saber que a casa está quitada, que não há mais essa dívida, isso tem um valor que nenhuma simulação consegue capturar. Então a pergunta que fica é, afinal, qual é o preço da sua paz de espírito?